Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer a sua vida funcionar. E para a gente entender isso, antes de qualquer coisa, a gente precisa pensar sobre como elevar a nossa frequência vibracional de uma forma definitiva. Nesse vídeo aqui nós vamos aprender uma técnica e é a única técnica definitiva que vai realmente elevar a sua frequência da raiz, do fundamento. E hoje eu vou falar sobre cosmoterapia, mas antes vamos entender uma coisa. A gente pode vibrar somente em duas frequências, simplificando. Nós podemos vibrar em duas frequências, a boa ou a ruim. A nossa frequência, ela é determinada pela qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, certo? Então nós podemos estar com sentimentos e pensamentos que estejam gerando coisas boas ou coisas ruins. Nós podemos estar acreditando que vai dar certo ou acreditando que vai dar errado. Nós podemos estar relaxados ou nós podemos estar tensos. Nós podemos estar confiantes ou nós podemos estar com medo. Só existem essas duas formas de existir. Claro, existe a mistura, né? Um pouco de cada um. Mas o fato que é, ou a gente está confiante ou a gente não está. Ou a gente está conectado ou a gente não está. Ou a gente está relaxado ou a gente não está. E cada uma dessas qualidades de sentimentos e pensamentos gera uma frequência que atrai determinada situação. Então, se eu sou uma pessoa preocupada, se eu acredito na falta, se eu acredito que as coisas estão escassas, difíceis, que não vai dar certo, por mais que pareça muito real o meu pensamento, porque eu estou vendo ao meu redor um mundo em crise, por mais que isso pareça real, isso é somente uma frequência. E a beleza, né, desse momento que estamos vivendo aqui do mundo é que estamos entendendo melhor sobre isso, né? Muitas pessoas já descobriram esse segredo, já mudaram suas frequências e já mudaram suas vidas. Então, agora, quem não fez isso ainda está na hora de aprender a fazer isso. Se a gente tem uma frequência baixa, a gente pensa em coisas ruins, a nossa vida vai tender a atrair coisas dessa forma. Se a gente tem uma frequência elevada, a gente pensa coisas boas, a gente sente coisas boas, a gente tem uma tendência a viver nesse tipo de atmosfera, nessa frequência. A gente precisa só aprender como fazer isso. Aprender a fazer isso é uma jornada, é prática, né? E eu quero falar sobre uma das práticas que faz a nossa frequência se elevar de forma definitiva aqui, que é a cosmoterapia. Vamos entender o que é cosmoterapia, então, e como praticar? Certo. Se eu te perguntar, o que é que você acha que eleva a sua frequência? O que você vai me responder? Eu gostaria muito de saber o que você vai me responder. Mas, como eu não consigo te ouvir daqui, eu vou dizer o que eu imagino que você possa dizer. Eu imagino que você possa dizer que você tem que sair para caminhar, ouvir uma música, olhar para imagens positivas, pensar em coisas boas, né? E tudo isso sim tem muito valor. Mas elevação de frequência tem a ver com atuação numa camada energética da vida. Qual é a energia mais elevada que existe no mundo? Eu vou deixar você pensar aí. Qual que é a energia mais elevada que existe no universo? Eu vou te dizer. A energia do Criador. A energia da fonte da vida. Essa é a energia mais pura em seu estado de potência total e em estado de elevação total. É a frequência onde o amor, a compaixão estão no seu estado de plenitude. Para você elevar a sua frequência de forma definitiva, você precisa aprender a estar conectado com Deus, certo? Escuta isso, não tira isso nunca mais, gruda isso na sua cabeça. Se alguém te perguntar como que eu faço para elevar minha frequência, qual é o segredo? Só existe uma forma definitiva e só existe um segredo.
A elevação da frequência tem a ver com a sua conexão com Deus. E aqui a gente entra no conceito da cosmoterapia, tá? O que é cosmoterapia? Tenho aqui esse livro, Cosmoterapia, de Hubert Holden, um brasileiro. Esse livro é antigo, ele era um escritor de assuntos ocultistas, uma pessoa que fez a sua jornada espiritual, tinha uma escola de práticas espirituais no Brasil. E ele traz esse conceito da cosmoterapia, tá? Ele tem esse livro é bem interessante, bem difícil de achar também, talvez em PDF. Cosmoterapia, a cura dos males humanos pela consciência cósmica. O que esse livro ensina? Eu vou ler só um trechinho aqui, que para mim resume o que significa cosmoterapia. Então escuta aí. Escuta aí que eu vou ler um pouquinho. Não foge, não, vai embora. Ó. Essa espécie de supergestão se chama em grego pistis, em latim fides, em português fé. Então ele começa aqui a falar de fé, tá? Analisemos a palavra latina fides, que é o radical para fidelidade. Fidelidade é sintonia, harmonia. Quando o receptor do meu rádio tem fides, entra o aparelho receptor em sintonia com a estação emissora. Então, quando tem fides, o rádio consegue sintonizar a emissora. Recebe a música emitida. Aí ele consegue sintonizar com a música. Se tiver feeds, é isso que ele está querendo dizer. Esse é um conceito aí de mecânica. Se meu rádio não está afinado pela frequência da onda emitida, pode essa onda estar no ar ao redor do meu aparelho, mas não haverá música. Apesar da música estar presente em volta do rádio, se esse rádio não tiver feeds, se ele não conseguir conectar com a onda, a música não toca. Ele está trazendo esse conceito, tá? Sei lá se isso é física, mecânica, sei lá. O meu receptor tem de estabelecer fidelidade, consonância com o emissor. Então, o rádio precisa entrar em consonância com a onda da música para conseguir tocar a música. Deve, por assim, conscientizar, né? Aí ele traz aqui o radical com mais o sufixo a, ciente. A presença da onda eletrônica e esta onda assim conscientizada é que faz ouvir a música. De modo análogo, não basta a presença objetiva de Deus. Dentro desta presença divina, eu posso estar doente, posso ser pecador, posso ter câncer, lepra, paralisia. Como também posso ser um malfeitor, posso ser vítima de males e autor de maldades dentro da presença de Deus. Nós todos estamos na presença de Deus. Nós estamos dentro da vida que é Deus. Isso, por si só, não significa que o fato de Deus existir e de nós estarmos dentro de Deus não garante a ausência do mal. É isso que ele está querendo dizer. Mas por quê? Porque a presença simplesmente objetiva de Deus não resolve nenhum problema humano. Ou seja, Deus existe e sempre existiu, mas nem por isso as tragédias estão deixando de acontecer. Eu tenho de conscientizar subjetivamente essa presença objetiva para colher os benefícios dessa presença. Para que Deus possa agir na minha vida e no mundo, você precisa ser como o rádio que sintoniza a onda de Deus. Então, digamos que a gente seja um aparelho de rádio, tá? E de que a onda de Deus esteja aqui ao nosso redor o tempo inteiro. Se assim como o rádio a gente não tiver um receptor que sintonize com Deus,
essa energia não será capaz de resolver nossos problemas. Assim como se o rádio não sintonizar com a onda da música, a música não toca, tá? Então a gente precisa ser um radinho que toca a Deus, a gente precisa sintonizar com a onda de Deus. Isso é fides, fidelidade, fé, que me faz participante do bem-estar da alma, do cosmos, do uno com Deus. Com essa explicação, depois, se você continua lendo esse livro, o que ele vai continuar dizendo, tá? Eu recomendo que você leia, se você achar. Ele vai continuar dizendo que, então, depois de entender isso que eu acabei de ler aqui, a prática da cosmoterapia consiste em a gente aprender a se conectar com a onda de Deus através da consciência. Então eu vou lá diariamente, paro um pouquinho do meu dia e fico consciente da presença de Deus. Eu penso em Deus. Eu sinto Deus, eu fico do lado de Deus por alguns segundos, minutos. Eu me coloco do lado de Deus conscientemente para que essa energia de Deus comece a fluir através do meu radinho, tocar a sua música. Essa energia de Deus que é pura em essência, potente, elevada, curadora, começa através da minha consciência, através de eu pensar em Deus, entrar na minha mente, entrar no meu campo energético, no meu campo emocional. Ela começa a curar a minha visão, começa a curar as minhas energias, começa a curar o meu corpo físico, porque essa energia tem uma frequência alta. E quando eu vou bebendo dessa energia através da minha consciência de Deus, quanto mais eu consumo essa energia, mais energia tem no meu corpo, mais energia tem no meu campo energético. E assim a minha frequência começa a elevar. Isso precisa ser feito diariamente. Com o tempo, você começa a perceber que você começa a acumular ondas ondas de Deus em você. Você começa a mudar, começa a perceber que mudanças começam a acontecer. Os seus pensamentos mudam, insights na sua mente começam a vir, ideias de ações, né? As pessoas começam a reagir de forma muito diferente a você. Então, quando a gente está com a frequência baixa, as pessoas têm uma tendência a se afastar. Quando você faz a prática da cosmoterapia, de ficar um pouco com Deus por dia, consciente, as pessoas começam a querer ficar perto de você, porque as pessoas gostam da energia de Deus. Todo mundo é feito dessa energia elevada. E as pessoas, é que nem luz, mosquito vai para a luz, o ser humano vai para Deus naturalmente, né? E tudo fica mais fácil, você fica mais confiante, você fica mais, como que eu vou dizer? Você fica menos pessimista. Então, coisas como pessimismo, medo, preocupação começam a deixar de fazer sentido, porque em frequências mais altas essas emoções não chegam, né? Então, a conexão com Deus, quando a gente, através da consciência, bebe da energia de Deus, enche o nosso pote humano da energia de Deus, a gente está definitivamente elevando a nossa frequência. E quando a gente eleva a nossa frequência, a gente muda a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos, e a nossa experiência a gente começa a conseguir se manter mais facilmente desse lado da moeda, do lado da moeda que confia, que está relaxado, que sente a presença da conexão de Deus e que consegue confiar que essa presença te guia para a melhor vida possível, que essa presença te ama e quer para você mais ainda do que você mesmo quer para você. Quando você tem essa clareza, quando você tem essa conexão, a preocupação começa a ficar coisa do passado e você começa a perceber que a preocupação, o medo, a tensão fazia parte de uma vida onde você estava na escuridão, aonde você vivia desconectado dessa onda elevada de Deus, certo?
Não adianta nada a frequência estar aqui e você não sintonizar com a frequência. A música não vai tocar. Seja um rádio que toca a música de Deus. Faça essa prática constantemente, diariamente e veja a sua vida mudar. Tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu não sei se eu falei, mas eu sou Mariana Prado, sou terapeuta emocional. Tenho aqui na minha descrição atendimentos, informações sobre atendimentos individuais online, onde eu te ajudo a limpar emoções negativas. Falarei sobre isso em próximos vídeos, tá? Porque se por um lado a gente precisa sintonizar com Deus para levar nossa frequência, por outro lado a gente precisa limpar o grosso que está bloqueando a nossa conexão com Deus. E esse grosso se chama emoções negativas e crenças limitantes. Para isso a gente precisa fazer um trabalho profundo de limpeza emocional. E eu gosto muito de fazer esse trabalho. Então, se você tiver interesse, eu tenho informações aqui na minha descrição sobre atendimentos online. Até o próximo vídeo.